Gravando, presidente. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marco Teixeira. Estamos iniciando a sessão do Tribunal de Impostos e Taxas na 5ª Câmara Julgadora, no dia 31 de outubro de 2024. Eu cumprimento meus colegas juízes, doutor Ramon, doutora Sulamita, cumprimento também a doutora Renata, hoje que está substituindo ao doutor Luiz. Obrigado, doutora Renata. Prazer. Cumprimento a doutora Aline, a representante fiscal, e cumprimento o Oswaldo, nosso apoio técnico. Vamos, então, ao primeiro processo, que é o processo 4140338, da Medral Fabricação e Comércio de Equipamentos Elétricos, relatora a doutora Sulamita. Doutora Sulamita, que foi pedida a sustentação oral, mas o patrono não está presente, então eu passo a palavra para a relatora. Obrigada, presidente. Bom dia. Por gentileza, eu já vou registrar o voto, como a doutora Renata não estava e não estava disponível, eu já vou registrar antes de passar a leitura para que vocês possam ir acompanhando. Perfeito. Eu já vou também incluir o meu voto aqui no outro processo. Pronto, está registrado. Se quiserem confirmar. Só um minutinho que eu também estou... Tá. Disponível, doutor. Bonito. Já vou passar a palavra, só um segundinho, senão eu vou aqui. Pronto. Doutora Sulamita, pode fazer a leitura? Obrigada, presidente. Bom, aqui a acusação fiscal pela cobrança de CMS por creditamento indevido, em operações de industrialização por encomenda, né, no retorno, por ter se creditado o contribuinte medral, né, que é o contribuinte autuado, né, por ter se creditado em operações que não correspondem à entrada de mercadoria no estabelecimento, né, nos sucatas, e o emissor da nota fiscal era a JF Pascoal, que é o responsável solidário, né? E o recurso que está em pauta agora em julgamento é o recurso da responsável solidária.
A Medral não apresentou impugnação na primeira instância, não se defendeu, e aí ela apresentou um recurso ordinário depois da decisão de primeira instância, e aí o recurso não foi admitido, tá, para o TIT. Então, o que está em julgamento é apenas o recurso ordinário da responsável solidária. Então, feito esse breve relato aqui do feito, eu vou passar a leitura do voto, para que vocês possam acompanhar. Acho que já está disponível. Sim. De plano, destaque-se que o recurso interposto pela autuada principal Medral, as folhas 742 e 746, foi inadmitido pela Delegacia Tributária de Julgamento, as folhas 800 a 801, tendo em vista que a autuada Medral não procedeu com a apresentação de impugnação previamente, conforme o artigo 33 da Lei 13.457 de 2009. Assim, conforme relatado, o recurso ordinário em julgamento foi interposto pela responsável solidária, JF Páscoa, as folhas 785 a 799. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso ordinário interposto pela recorrente. Na origem, o auto de infração se refere a acreditamento indevido de ICMS no período de janeiro, março a julho, setembro, novembro e dezembro de 2017, em decorrência da escrituração de notas fiscais eletrônicas que não correspondem à entrada de mercadoria no estabelecimento. Aí, deixa eu só colocar. Depois eu faço a edição. Com correspondente creditamento indevido. Consoante o relatório circunstanciado às folhas 10 a 13, a empresa Medral envia sucatas de cobre para industrialização no estado de Minas Gerais, para JF Páscoa, com o retorno das mercadorias industrializadas, fios encapados e esmaltados. A decisão de piso, as folhas 720 a 734, julgou procedente a autuação em sua integralidade, mantendo a multa imposta, cujos principais excertos seguem abaixo. Relacionei algumas passagens ainda do voto de primeira instância. Estou baixando aqui. Como denota-se da decisão de piso acima transcrita, o julgador a qual concluiu que não há nulidade na autuação e, no mérito, que o procedimento adotado pela autuada, remetente da sucata de cobre para industrialização e pela destinatária, a hora recorrente, não se coaduna com o disposto no convênio ICMS 36 de 2016, publicado no Diário Oficial em 6 de 5 de 2016, conforme despacho 70 de 2016, que entrou em vigor no primeiro dia do segundo mês subsequente à data de sua publicação no Diário Oficial, sendo, portanto, aplicável aos períodos autuados, quais sejam os meses de janeiro, março, julho, setembro, novembro e dezembro de 2017. De plano, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração pleiteada pela responsável solidária, hora recorrente. Isso porque a recorrente alega que não foi intimada para prestar esclarecimento sobre os fatos alegados pelo agente fiscal, o que ensejaria a nulidade do auto de infração em razão da ofensa ao contraditório e ampla defesa. Todavia, conforme bem explicitado pelo julgador de piso, em decisão que ora se insurge, a recorrente não houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte, nem ofensa aos princípios constitucionais que regem a administração pública. Na presente situação, trata-se de exigência de crédito tributário previsto na legislação ordinária do ICMS, aplicável a todos os contribuintes que tenham deixado de cumpri-la. Dessa feita, não se verifica a nulidade da autuação, conforme alega a parte defendente, uma vez que o relato da infração, assim como os documentos demonstrativos anexados nos autos, proporcionam pleno entendimento das imputações feitas, nos termos do artigo 142 do CTN. Com relação ao mérito, cabe esclarecer que o Convênio 36 de 2016 estabeleceu a substituição tributária em relação às operações antecedentes interestaduais, com desperdícios e resíduos de metais não ferrosos e alumínios em formas brutas, quando o produto for destinado a estabelecimento industrial. Eu transcrevi. Dispositivo. Do referido dispositivo, conclui-se que, nas operações interestaduais de sucata de cobre entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto nas operações antecedentes é do destinatário industrializador, na condição de sujeito passivo de substituição tributária, aplicando-se as regras previstas no Convênio 36 de 2016. Nesse sentido, vejamos o que dispõe a resposta à consulta 26532 de 2022, onde o encomendante é estabelecido em Minas Gerais e o estabelecimento industrializador estabelecido em São Paulo, hipótese contrária ao presente caso. E aí eu transcrevi também a solução de consulta.
A referida resposta à consulta, portanto, definiu que não se aplica a suspensão do CMS prevista no convênio 15 de 74 às saídas de sucatas, salvo se a remessa e o retorno se fizerem nos termos dos protocolos celebrados entre os estados interessados. Saliente-se que o mesmo entendimento já foi abordado em outras soluções de consulta, expostas pelo agente fiscal de rendas autuante em relatórios circunstanciados, folhas 10 a 13, quais sejam, e aí tem aqui as respostas a consultas enumeradas. Dessa forma, como os estados de São Paulo e Minas Gerais são signatários do Convênio 36 de 2016, o imposto referente à remessa para industrialização de sucata é diferido, sendo o estabelecimento industrializador o responsável pelo pagamento de ICMS devido em relação às operações antecedentes, em favor da unidade federada de origem. O retorno da industrialização é acobertado por nota fiscal emitida com CFLP 6.101, relativa à venda de produção do estabelecimento, sendo que o valor desta operação de venda deve refletir o total do produto, incluindo os custos dos insumos, sejam eles recebidos do encomendante ou de propriedade da consulente, bem como os serviços prestados. Tem-se, portanto, que a remessa para a industrialização emitida pela autuada Medral não deveria ter destaque do imposto, tendo em vista que o ICMS dessa operação foi diferido para o momento do retorno da mercadoria industrializada, em substituição tributária, onde o responsável pelo recolhimento é o destinatário industrializador, nesse caso a JF Páscoa, ora recorrente. Conforme aludido na resposta à consulta previamente colacionada, resta afastada a regra contida no artigo 402 do RICMES, referente à inaplicabilidade da suspensão às operações interestaduais efetuadas com sucatas de metais, quando se tratar de operações previstas entre os estados signatários do Convênio 36 de 2016, não se aplicando, portanto, a noção de retorno simbólico. Corrobora esse entendimento o que dispõe a solução de consulta 239 de 2015 do Estado de Minas Gerais, ainda que anterior ao Convênio 36 de 2016, utilizada pela recorrente na tentativa de validar o procedimento adotado na operação de remessa e retorno de retorno de sucata de cobre para industrialização. Vejamos. Neste interim, este egrégio tribunal, em caso análogo ao presente, decidiu que as mercadorias provenientes dos estados signatários do Convênio 36 de 2016 estavam sujeitas ao diferimento do imposto. Assim, o remetente destacou indevidamente o imposto nos documentos fiscais e a recorrente não poderia se creditar desses valores, conforme o artigo 61, parágrafo 5º do RICMES, restando caracterizada a infração. Vejamos. Eu transcrevi aqui um precedente mais recente aqui do tribunal. Nessa compreensão, ao emitir a nota fiscal eletrônica de saída de produtos, a autuada principal se acredita do retorno das mercadorias. Na resposta à notificação, quando questionada sobre os créditos, estornos e recolhimentos via GNRE, a autuada afirmou que as saídas foram realizadas com débitos e o retorno com crédito, argumentando que essa operação não gera prejuízo ao fisco, conforme se depreende do relatório circunstanciado. No entanto, como visto, o procedimento pelo autuado e pela responsável não está em conformidade com o Convênio 36 de 2016. Outro sim, além de os documentos de entrada estarem em desacordo com a legislação, há outra irregularidade nas transações. As sucatas são enviadas para industrialização, mas o industrializador emite uma nota fiscal de suposto retorno das sucatas, com CFLP 6902, sendo que o CFLP correto no retorno dessa industrialização deve ser o CFLP 6101, venda de produção de estabelecimento, nos termos da resposta à consulta, anteriormente colacionada. Outra irregularidade, aliás, ponto fulcral, é que a autuação comprovou que as mercadorias, sucatas de cobre, sequer retornaram ao estabelecimento do autuado Medral. E sobre esse ponto, o contribuinte responsável solidário, por meio de seu recurso ordinário em pauta, não se manifestou. Vejamos o relatório circunstanciado às folhas 12. Outro ponto que comprova, abro aspas, né? Outro ponto que comprova que as operações não ocorreram é que, primeiro, há um envio de 13.780 quilos de sucata para industrialização. Depois, há o retorno de 13.780 quilos como retorno de mercadoria não utilizada, o CFLP 6902. E depois, mais 13.109 quilos de fios que foram industrializados. Entretanto, se houve o retorno dos exatos 13.780 quilos, como surgiram sucatas para amparar a industrialização efetuada?
Sobre esse ponto, fecho aspas, né? Sobre esse ponto, o responsável restou silente. Vejamos um exemplo apontado pela representação fiscal. As notas fiscais, aí eu coloco alguns exemplos, né, pontuando sobre essas operações que retornavam integralmente, mas aí depois ele fazia um novo retorno, né, que aí que não corresponderia às entradas, né. Da situação em análise, verifica-se que deveria ocorrer um acréscimo de CMS em decorrência do valor agregado ao produto, mas a operação é realizada de tal forma que é finalizada com um crédito de CMS em favor do autuado medral. Assim, tem-se que o creditamento efetuado pela autuada principal acarreta infringência aos artigos 64, inciso 1, artigo 61, artigo 59 do RICMES, além da cláusula primeira do convênio ICMS 36 de 2016, anteriormente transcrito. Os referidos dispositivos tidos como infringidos detêm a seguinte redação. E aí eu transcrevi os dispositivos. Vão baixando aqui. Portanto, não há dúvida sobre o creditamento indevido. No outro giro, alega a recorrente, por meio da juntada de manifestação técnica, que não seria considerada industrializadora, tendo em vista que, conforme disciplina o parágrafo 1º do artigo 126, anexo 15 do RICMES, a legislação considera como estabelecimento industrial aquele que realiza a industrialização em seu próprio estabelecimento. Minha interpretação não assiste razão à recorrente também com relação a essa matéria. Isso porque, da redação do mencionado dispositivo, extrai-se que, abro aspas, considera-se estabelecimento industrial aquele que realiza em seu próprio estabelecimento qualquer operação de industrialização com as mercadorias referidas nos incisos 1 e 2 do caput. Vejamos. Importante observar que o dispositivo retro atualmente está consolidado na legislação mineira por meio do artigo 175 do anexo 7º do novo regulamento, adiante colacionado, onde resta também estabelecida a substituição tributária ao estabelecimento industrial destinatário localizado no estado de Minas Gerais em relação ao imposto devido por contribuinte paulista nas operações interestaduais com sucatas de cobre. Enfatiza-se que, de acordo com o alegado pela própria recorrente às folhas 788, esta remete a sucata oriunda da empresa Medral para a empresa Lamesa, que transforma a sucata de cobre em vergalhão 8 milímetros. Posteriormente, a recorrente procede com a transformação do vergalhão recebido pela Lamesa em fios de cobre esmaltados. Assim, ainda que a industrialização não ocorra totalmente no estabelecimento da recorrente, o processo de transformação do vergalhão em fio de cobre esmaltado, parte fundamental da industrialização, seria realizado no estabelecimento da recorrente. Além disso, não assiste razão à alegação da recorrente de que não seria industrializadora, posto que a operação hora sob análise se refere efetivamente ao processo industrial que dispõe o convênio 36 de 2016. Nessa compreensão, o artigo 4º, inciso 1 do RICMES, define industrialização como, abro aspas, qualquer operação que modifique a natureza e o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como a que é executada sobre a matéria-prima ou produto intermediário resulte na obtenção de espécie nova, transformação, fecho aspas. Logo, em meu sentir, o laudo apresentado pela recorrente não apresenta nenhum argumento que possa contestar a acusação fiscal, devendo a autuação ser mantida nesse tocante. Por derradeiro, a recorrente alega ilegitimidade passiva, tendo em vista que ela e a remetente Medral não estão no mesmo polo do negócio jurídico que deu origem ao fato jurídico tributário, pois não realizaram juntas as vendas das mercadorias, de forma que não haveria interesse comum, requisito essencial para a caracterização da solidariedade. A solidariedade da recorrente foi capitulada no artigo 11, inciso 11 do RICMES, assim disposto. Cabe expor, nesse ponto, que o precedente deste egrégio tribunal, utilizado pela recorrente em sua peça recursal com o intuito de afastar a solidariedade a ela imposta, se refere à hipótese muito dissidente dos presentes autos, cuja solidariedade foi capitulada no artigo 11, inciso 12 do RICMES. Espera aí, inciso 11. Só para arrumar aqui também. Que aponta a caracterização da solidariedade para todo aquele que efetivamente concorrer para a sonegação do imposto. Não se presta, portanto, a corroborar as alegações da recorrente. Adianta-se dessa forma que não merece prosperar a pretensão da recorrente em afastar a sua responsabilidade por solidariedade,
e se decorre do fato de que a recorrente é substituta tributária enquanto estabelecimento destinatário industrial em relação às operações antecedentes interestaduais com resíduos de metais não ferrosos, consoante o convênio 36 de 2016. Portanto, na qualidade de responsável pelo recolhimento do ICMS quando do retorno das mercadorias ao estabelecimento encomendante, era a recorrente quem emitia o documento fiscal indicado, indicando o destaque do ICMS no retorno simbólico e na venda dos fios. Além disso, o argumento de antagonismo entre Medral e JF Páscoa não se sustenta, pois ao emitir a nota fiscal eletrônica com destaque no retorno simbólico, a JF Páscoa teve uma atuação direta que sustentou a infração da empresa Medral, incorrendo, portanto, em interesse comum. Em suma, restou demonstrado o interesse comum da responsável solidária, ora recorrente, tendo em vista que emitiu indevidamente a nota fiscal de retorno de sucata de cobre, não recolheu a GNRE em favor do Estado de São Paulo e, ao emitir duas notas fiscais de retorno, uma para a sucata e outra para o fio de cobre, gerou um crédito duplo para o contribuinte autuado. Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso ordinário e a ele nego o provimento a fim de que se mantenha a decisão de primeiro grau em sua integralidade. Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida para que se reconheça o lançamento tributário em sua integralidade. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Já Parabenizo, abriu aqui, né? parabenizo a relatora, um voto bem fundamentado, detalhado. Eu habilitei a edição, né, Sim, vou precisar. fazer correções, e o processo está em discussão. Gente, minuto terminamos de fazer a leitura. Para aprendizado do relacionamento, eu vou acompanhar integralmente, presidente. Eu também. Perfeito. Então, vamos só aguardar. Já registrei, presidente. Tá, perfeito. Então, eu também vou acompanhá-la. Então, encerrando os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 4140338, da Medral Fabricação e Comércio de Equipamentos Elétricos, o recurso ordinário da JF Páscoa Condutores, do responsável solidário, foi conhecido e não provido, nos termos do voto da relatora, a votação unânime. Julgamento encerrado. Vamos passar, então, para o próximo da pauta, que é o processo 4140865, Carbono Química em Recuperação Judicial, de minha relatoria,
Então, houve pedido de sustentação oral, mas o patrono não está presente. Nesse sentido, eu vou passar a leitura do voto, que já está disponível, já está registrado. Eu faço só um pequeno comentário, né? O que trata do AIN, né? Ele trata de duas acusações. Deixou de pagar o ICMS devido por meio de guias de recolhimentos especiais para o Estado de São Paulo. Isso é o item 1.1. Creditou-se indevidamente do ICMS por meio de escrituração do ICMS indevidamente destacado nas notas fiscais, no livro de registro de entradas e na escrituração fiscal digital. Então, eu adianto que eu estou conhecendo o recurso e dando provimento. O principal dessa discussão é que se trata de operação de importação própria. E aí, o fiscal, na autuação, em nenhum momento ele alega, ele procura descaracterizar a importação própria como, por exemplo, importação por conta e ordem. Então, não tem essa discussão. O ponto em que o fiscal se pega, e nesse ponto, assim como eu já tenho uma experiência de TIT, fui representante fiscal, a gente sempre adotava a questão do destinatário físico. No entanto, já havia discussões antes da decisão do STF, mas após a decisão do STF, nós utilizamos, então, aplicando o entendimento do STF de que não é o destinatário físico, e sim o destinatário jurídico. Então, em resumo, é isso. Então, eu passo a leitura para ficar mais claro, né? Inicialmente, no item 11, eu rejeito a alegação relativa à autuação parcial das apurações e justifico. Então, a mesma questão fora trazida em sua impugnação, e, por esse motivo, eu transcrevo a seguir trecho da bem fundamentada decisão de piso, as folhas tais, adotando como razões de decidir. Então, essa questão foi levantada na decisão de primeira instância, ela foi bem resolvida, equacionada, de forma que eu transcrevi, fico à disposição, se tiver alguma dúvida. Então, eu passo ao item 13, onde eu rejeito também a alegação relativa à ausência de comprovação da submissão ao controle de qualidade, e justifico. Bom, aqui é a questão da portaria 115/14, em que a jurisprudência do TIT já está pacificada e eu reproduzi. Então, no item 14, eu digo: o autuado se equivoca ao estabelecer mais um requisito de instrução dos autos, não previsto no artigo 34 da Lei do Contencioso Administrativo Paulista, enquanto este dispositivo legal elenca as condições formais a que se sujeita o auto de infração, a portaria CAT número 115 de 2014, norma hierarquicamente inferior à lei, cria procedimentos internos com o objetivo de sanear os serviços fiscais antes da lavratura de determinados autos de infração. Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência do TIT, conforme é possível demonstrar no julgamento do processo tal pela Câmara Superior, cujo voto condutor do acórdão tratou da mesma alegação. E aqui, então, eu reproduzi a jurisprudência do TIT, né? E concluo no item 16. Assim, uma vez que o presente AIN foi lavrado em 2021 e, portanto, após a publicação da portaria CAT 115 de 2014, presume-se que o controle de qualidade tenha sido realizado. Ademais, o AFR autuante informa às folhas tais que o AIN foi referendado em conformidade com a portaria CAT 115 de 2014, mediante expediente SIGADOC número tal. Quanto ao mérito, o recorrente alega a não incidência do ICMS em importação nas operações efetuadas pelo autuado, nas folhas tais. Verifico que não há controvérsia nos autos quanto ao fato de que o autuado ele recebeu as mercadorias importadas do exterior, cujo desembaraço aduaneiro foi efetuado pela empresa Clique Evolução, localizada no estado de Tocantins, e de que se apropriou do crédito do valor do imposto destacado nas notas fiscais emitidas pela Clique Evolução.
As DIs trazidas nos autos informam que a importação ocorreu na modalidade própria, folhas tais. O autuado alega que as mercadorias, após nacionalizadas, teriam sido posteriormente revedidas ao autuado, que é a carbono química, legitimando os procedimentos relativos à emissão das notas fiscais, permitindo a carbono química aproveitar-se dos créditos delas decorrentes. Conforme o relatório circunstanciado de folhas tais e a manifestação fiscal de folhas tais, as verificações fiscais indicam elementos que, no entender da fiscalização, demonstrariam que não se trata de uma importação própria, mas que o real importador seria a empresa autuada. E aqui tem, eu elenco aqui 5, 6, 8 pontos levantados pelo fiscal, né? No entanto, o item 22, eu entendo que nenhuma das alegações trazidas pelo fiscal é suficiente para descaracterizar a importação própria realizada pela empresa Clique Evolução. O autuado alega que seu fornecedor não importou as mercadorias na modalidade por conta e ordem, certo? Isso é as folhas tais. Então, eu digo que, a favor de sua tese, o doutor F.R. autuante se apega ao fato de que as mercadorias importadas não transitaram pelo estabelecimento da empresa Clique Evolução, vez que transportadas diretamente do armazém geral para o estabelecimento do autuado carbono química, o que também não possui contundência para descaracterizar as importações próprias, especialmente em razão do julgamento do RE número tal, do qual decorreu o tema 520, firmado em repercussão geral, quando o STF declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto ao artigo 11, inciso 1d da Lei Complementar Federal 87/96, para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física do importado, tendo em conta a legalidade de circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico. Fecho aspas. Por tais razões, tenho que as operações de importação deste caso se deram na modalidade própria, conforme descrito nas DIs, não tendo o fisco logrado comprovar que tenham sido na modalidade por conta e ordem. Inclusive, por isso que eu citei no item 21, ele nem faz essa alegação. Isto posto, no julgamento do processo referente ao AIM, tal, também envolvendo importação por encomenda, a Câmara Superior deste tribunal afastou a acusação análoga à do item 1.1 do presente AIM, quando prevaleceu o voto de vista assim formulado. Então, aqui eu trouxe um importante julgamento da Câmara Superior que faz essa distinção de conta e ordem e de encomenda, e adotando esse entendimento de que somente quando é conta e ordem que seria o caso do imposto devido ao Estado, né, onde foi, digamos assim, onde é o destinatário jurídico. Nesta mesma linha, também o entendimento do STF, do qual decorreu o tema 520, firmado em repercussão geral, quando decidiu o RE tal já mencionado, né? E aí trago mais, então, a definição do STF, né, que eu já tinha, inclusive, mencionado anteriormente, e aqui o importante é aqui, ó, na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importação utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva. Com estas considerações, no item 27, resta certo que o entendimento do egrégio Tite está na mesma linha do entendimento do STF, no sentido de que, em importação por encomenda, o sujeito ativo do ICMS importação é o estado da localização da empresa importadora. Entendo que o acima exposto também se aplica à importação por conta própria, que é o caso dos presentes autos. Por consequência, o sujeito ativo do imposto decorrente da posterior venda da mercadoria importada também é o estado
da localização da empresa vendedora, o que viabiliza a apropriação do crédito pelo adquirente das mercadorias nacionalizadas e vendidas pela importadora, desde que atendidas as demais condições a tanto. Trazendo tal entendimento para o presente caso, resta certo que o sujeito ativo de ICMS importação foi o estado de Tocantins, onde estava localizada a empresa importadora, motivo porque não há falar que a autuada deixou de pagar o ICMS importação ao estado de São Paulo, item 1.1 do AIM, e, por consequência, também não há falar que foi indevido crédito apropriado pela autuada, sob os fundamentos utilizados pelo fisco, vez que a apropriação deu-se em cumprimento ao princípio da não cumulatividade. Em prevalecendo esse entendimento, perde objeto as alegações do autuado relativos à multa e atualização de sua base de cálculo e também a acusação sobre o responsável solidário. Por todo exposto, conheço e dou provimento ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte para afastar as exigências feitas no AIM exordial. É o voto que respeitosamente apresento a meus pares. E, com isso, eu coloco o processo em discussão. Eu parabenizo o doutor Marco pelo voto, mas eu tenho algumas considerações a fazer, né? Em que pese nas DIs constar que a importação ocorreu por conta própria e não por conta e ordem, eu entendo que, diante das análises feitas pelo autor do feito, foi descaracterizada a importação própria pelo importador localizado em Tocantins. Acho que o ponto essencial na análise é em relação ao adiantamento de recursos. Com que recursos que foram feitas as aquisições nas operações de importação? Realmente, depois do julgamento pelo STF, o ponto relevante não é mais a destinação física, concordo com isso. Realmente a destinação jurídica, e apesar a destinação física ainda deve ser considerada, né, mas não é suficiente para caracterizar quem é realmente o efetivo importador das mercadorias. Mas, nesse caso, com os depósitos antecipados em todas as ocasiões, então, para determinar com quais recursos foram feitos, eu acho que a análise da destinação jurídica deve ser efetuada com base em realmente como ocorreram as operações. E esse eu acho que foi o ponto fulcral na análise do autor do feito, para ter essa determinação. A decisão da Câmara Superior que foi juntada, ela fala de uma operação por encomenda e que realmente houve concordância do autor do feito que era por encomenda, e realmente na decisão do STF, na importação por encomenda, o importador é realmente o contribuinte, no caso, e o sujeito ativo é do estado onde está localizado o importador. E, no caso da importação por conta própria, também seria do importador. Mas, nesse caso, o autor do feito está tentando descaracterizar a importação por conta própria diante dessa análise, especialmente dos recursos. Normalmente, a análise é feita por conta do contrato, e no contrato tem a constatação. Eu entendo, por isso que eu fiz questão de colocar os argumentos, mas eu acho que, simplesmente pelas alegações do fiscal, dizer, primeiro que ele não fala que está descaracterizando por conta própria e dizendo que é conta e ordem. Esse ponto eu não vi colocado pelo fiscal. Além disso, por exemplo, ele faz alegações de que o emitente sobre a existência filial do Paraná, entendeu? E ele diz que o estabelecimento não é compatível com o armazenamento do metanol. Só que esse armazenamento não foi feito no estabelecimento da Clique Evolução, ele foi feito no armazém geral. Então, você teria que descaracterizar, falar que isso foi simulação. E eu entendo que não houve essa simulação. A questão do adiantamento é a única questão que poderia ser, talvez, melhor discutida. Mas eu entendo que simplesmente você tem uma alegação do adiantamento e, por outro lado, uma questão do destinatário físico.
Então, o ponto forte, que é o destinatário físico, ele já não vale mais. Então, resta realmente a valorização de que o adiantamento ele descaracterizaria a importação própria. Eu não aceito essa argumentação. Eu acho que na DI, em nenhum momento aparece a empresa autuada. E também já houve decisões semelhantes do TIT em relação a carbono, né? E todas foram, digamos, nenhuma acusação foi aceita. Por exemplo, um auto muito semelhante contra carbono, que foi julgado pela terceira Câmara julgadora, né? Foram analisados esses mesmos argumentos, o auto foi cancelado e, inclusive, a representação fiscal nem recorreu. Então, eu entendo que resta, por mim, o que o fiscal trouxe, e em nenhum momento também ele fala da simulação. Por que ele não disse que, então, a operação própria é uma simulação e que o que, na realidade, ele deveria ser mais claro, né? Até para a empresa se defender. Mas, respeitando posições diversas, né? Eu mantenho o meu voto, mas eu entendo que o que foi trazido não me parece suficiente para descaracterizar o que está na DI. Presidente, eu parabenizo pelo voto, eu tenho o mesmo entendimento que o senhor tem referente a... Aliás, sou obrigado a ter, na medida que o STF já decidiu essa questão do destinatário fixo, mas me parece aqui, eu queria questionar a doutora Aline, onde que está a prova do adiantamento de recursos? E também, aproveitando, perguntar para o doutor Marco se tem prova do contrato de câmbio. Para mim, são provas essenciais. Eu tendo a seguir o entendimento do nosso colega Luciano Miguel, que foi, inclusive, citado no voto especial, no sentido de que a modalidade de pagamento, os recursos de pagamento são essenciais para definir o destinatário jurídico. Então, eu queria essas duas informações para eu poder pensar melhor sobre esse caso. Doutor Ramon, a sua pergunta é bem pertinente. Eu não vi contrato de câmbio nos autos. Não vi essa prova cabal. Mesmo assim, se tivesse o contrato de câmbio, ainda teria dúvidas, mas não houve, não foi trazido nos autos. Em relação ao adiantamento de recursos, no item 21.6 do voto, o doutor Marco coloca que o sistema de crédito conta corrente entre as empresas, os depósitos antecipados efetuados na conta da CLIC de evolução, descontados os valores referentes às entregas, ao invés de pagamentos contra entrega, no item 3 da resposta à notificação, folha 1594. 594. Presidente, eu vou te ver, eu vou tirar o processo visto, solicitar a vista do processo, pela seguinte razão, a gente é característico para mim, e aí eu vou analisar a questão que o senhor levantou, se a acusação tocou nesse ponto da simulação ou não, e se isso realmente é essencial, a acusação, porque o estado de origem, o estado de ingresso da mercadoria tem benefício fiscal. Então, me parece uma situação típica de utilização desse benefício fiscal para pagamento menor de ICMS, onde possibilidade disso. Então, eu vou pedir vista para analisar essa questão que a doutora Aline levantou do adiantamento de recursos, tentar verificar essa questão também da acusação ou não de simulação de operação, né? E trazer o voto seguido em relação a esse entendimento. Ok, eu acho que a questão é importante ser analisada, mas se a questão, por exemplo, do benefício fiscal, isso não está na acusação, né? Eu acho que isso é um ponto. Nem a questão. Tá na DI, né? Mas ela interfere no creditamento aqui no Estado de São Paulo. E parece que uma das acusações a gente também em relação ao crédito, só, entendeu? Sim, mas não está, né? Mas tudo bem. A questão é bom que seja analisado, mas eu acho assim, em relação ao crédito. É que para mim é um indício de utilização de uma internalização por outro Estado. Isso que vou verificar aqui essa questão. Se fosse a mesma tributação, não veria nenhuma razão, né, de
troca de estados aí para internalização da mercadoria. E o argumento do contribuinte também com relação a de não ter crédito para poder fazer essa importação diretamente, por estar em recuperação judicial, não me convence a princípio. Precisaria analisar essa questão do pagamento para poder ver realmente o que está acontecendo aqui nesse caso. Mas, assim, entendo. previamente concordando com o seu entendimento doutrinário. É mais uma questão de prova mesmo, até porque eu não tive a oportunidade de analisar toda a documentação. Não, eu acho salutar, né? Uma outra opinião e tal, só chamando a atenção para que, por exemplo, não tem nos autos quem fechou o contrato de câmbio. Segundo, não tem na acusação do crédito, não se fala que isso aí foi um benefício fiscal e etc. Então, por isso que são duas coisas importantes para a sua análise, né? Aproveitando que você vai fazer essa análise, verificar, olha, não Eu deixei tem. anotado aqui. Eu vou Isso. verificar. Esses pontos são importantes para que se leve em consideração, primeiro, a acusação de crédito, né? Não foi detalhada, e também como que a gente vai descaracterizar a importação própria, né? Eu acho que isso aí, no mínimo, o fiscal deveria falar que é conta em ordem, ele falar, já que não colocar vários indícios aí, na opinião dele, e descaracterizar, né? Eu acho que Eu acho que, na verdade, de acordo com a decisão do STF, ele tem que demonstrar, na verdade, quem é o destinatário jurídico. O STF exigiu. Ele não precisa dizer que é uma simulação, né? Ele pode, como o senhor mesmo disse, deixar indícios de que é. Ele não precisa acusar dele, ele precisa demonstrar quem é o destinatário jurídico. Se as provas e os indícios levarem a esse convencimento, por bem. Se não, prevalece o entendimento que o senhor mesmo levantou, o que está na DI. Né? Agora, justamente são essas provas que eu quero verificar, porque as razões de decidir do voto do STF, me parece que a questão dos recursos é bastante relevante, e é o posicionamento, inclusive, adotado pela doutrina citada, eu já disse aqui do doutor Luciano Miguel. Então, eu quero analisar essa questão dos recursos para poder verificar se, de fato, descaracteriza o destinatário jurídico como aquele que está na DI, ou se mantém como destinatário jurídico, conforme o senhor votou nesse caso. Ok. Então, eu vou aqui. Isso é solicitado, presidente. Perfeito. Já estou. Então, para o processo 140.865, carbono química em recuperação judicial, ele foi retirado em vistas para o Dr. Ramon e oportunamente voltará à pauta. Com isso, deixa eu ver, preciso encerrar o julgamento. Então, para o último processo da pauta, é o 5036115, da Beatrice Comércio, Importação e Exportação de Amendoim Limitada. E o relator é o Dr. Ramon, não há pedido de sustentação oral. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou, após a leitura da acusação e dos documentos do processo, eu percebi que há uma questão que me impede de julgar esse caso. Então, eu vou me declarar impedido. Certo. Felizmente, eu não consegui perceber isso no momento da distribuição, mas vou me declarar nesse momento. Uhum.
Então, o que eu vou fazer aqui, no caso, eu vou devolver para o relator, tá? E aí eu declaro impedimento depois. Isso. Pelas outras situações que já aconteceram no TIT, né, devolvendo para o relator, você terá a oportunidade de se declarar impedido e aí o processo será redistribuído. Perfeito. Tá? Aqui não houve pedido, tal. Então, para o processo 5036115, Beatrice, foi devolvido para o relator e com isso deixa eu ver aqui, se ele já, então está encerrado. Desta forma, declaro a sessão do dia 31 de outubro encerrada e peço para o Oswaldo terminar a gravação.